Gostaria de agradecer a Débora pelo convite. Na verdade, é um agradecimento, mas também é muito exigente estar aqui à frente. Então, as provações, elas ficam redobradas na nossa vida quando a gente está à frente de trabalhos espíritas ou à frente de qualquer outra situação. E eu já vou pedir desculpa para a tradutora, porque todo mundo reclama comigo que eu falo muito rápido. Quando eu sou convidada a falar de vibrações e relações tóxicas, essa palestra ela foi muito mais... o plano espiritual escolheu ela para mim. Não fui eu que escolhi a palestra para vocês. Eu acredito que, assim como o plano espiritual escolheu essa palestra para me fazer repensar sobre os meus comportamentos, sobre as minhas atitudes, eu espero que eu consiga transmitir a todos vocês aquilo que eu aprendi na prática e na teoria. Porque falar de vibração é um lugar muito difícil para todos nós que estamos nos relacionando, né? O relacionamento, estar junto com outras pessoas, faz com que as nossas vibrações se alterem constantemente. E para fazer essa palestra, eu utilizei 4 referenciais básicos. Sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, este livro aqui, que é Evolução em Dois Mundos, e o livro de Joana de Ângeles, Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles. Então, tudo que eu estou falando aqui tem um referencial que não é meu, que não é da psicologia, mas é do espiritismo. Algumas coisas eu vou estar introduzindo, mas eu espero que vocês possam posteriormente buscar essas fontes para que vocês possam compreender cada vez mais os conceitos espíritas em termos de vibrações. O que seria, então, vibração? Ou oscilação, quando a gente coloca lá no Google e vem a primeira descrição do que é vibração. Vibração ou oscilação é qualquer movimento que se repete regular ou irregularmente dentro de um intervalo de tempo. O ecoar da vibração nos sistemas. Quando eu pesquisei o tema vibração, aparecem vários tipos de vibrações nos conceitos físicos. E aí, quando eu vou lembrar do conceito de vibração nas relações, tudo que modifica de uma forma positiva ou negativa, tudo que influencia as nossas relações, vai alterar o meu estado emocional. E, consequentemente, eu posso alterar a vibração de uma outra pessoa. Muitas vezes eu chego em algum lugar com uma vibração positiva, né? Eu chego bem em algum lugar. Ao me relacionar com as pessoas, a minha vibração pode cair. Ou a minha vibração pode melhorar. Vai depender de quem? Do ambiente? Não. Vai depender do meu estado emocional. Mas, constantemente, a doutrina espírita fala isso com a gente, né? Constantemente nós somos instruídos em todos os estudos. Eu cheguei aqui, um pouquinho que eu escutei do estudo que estava sendo feito, esse tema estava como base, né? Que foi as vibrações. Mas, quando a gente é convocado a vivenciar um processo de vibração, em manter a nossa vibração, nós caímos. E por que nós caímos? Porque vem sentimentos ainda enraizados dentro da gente que vai dizer se a gente está no caminho certo. E quais são esses sentimentos que estavam lá na mensagem inicial? O orgulho, o egoísmo, né? O rancor. Todos esses sentimentos ainda muito presos nos nossos processos evolutivos. Mas nós, espíritas, a longo, a curto, a médio prazo, nós temos um hábito muito comum, infelizmente, da procura constante pela perfeição. Então, muitas vezes, quando a gente chega na casa espírita e olha para quem está aqui, a gente já pensa assim, nossa, essa pessoa já está no caminho da perfeição, só de fato de ser espírita. E muitas vezes a gente tem uma visão errônea de nós mesmos, dentro da doutrina, porque é muito perfeito. E eu vou dizer, porque meus pais são espíritas, e eu me tornei espírita com 12 anos. Né? Desde os 12 anos eu tenho contato com a doutrina espírita. E eu tinha essa visão de que ser espírita é ser perfeito, é não errar, é exigir de mim mesmo, muitas vezes, não reconhecer os meus sentimentos e emoções no momento da dificuldade, e eu não permitia sentir.
E o que acontece nesse caminhar? Eu não reconheço a influência que chega até a mim através das vibrações. Então, algo que eu gostaria de trazer muito para nós espíritas é que nós somos imperfeitos, como todas as pessoas que estão na Terra. Nós somos espíritos que necessitam do amparo constante. E se nós estamos aqui, né, dentro de uma casa espírita, a gente tem que estar aberto a receber todo o amparo. E eu vou dizer com muito carinho e cuidado. Se não fosse a Débora, se não fosse a Maura, e se não fosse várias casas espíritas, hoje eu não estaria aqui. Porque foi difícil fazer essa palestra. A minha vibração durante todo o período de preparação foi muito complicado. E nós espíritas, ou como qualquer outra pessoa, a gente tem que reconhecer o nosso limite de não dar conta. Que a influência externa ela é muito maior do que a gente está preparado. E essa influência, ela pode ser de encarnado para encarnado, pode ser de desencarnado para encarnado, e pode ser, no meu processo individual, de não me reconhecer como um espírito errante que precisa de ajuda. E muitas vezes nós promovemos um processo que se chama auto-obsessão, de não nos fazer crescer, de não nos reconhecer, e a gente começa a entrar num processo de subjugação e de fascinação dentro dos nossos próprios pensamentos. E quando a gente busca sobre vibração, a gente vai encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo algo muito importante, que é amar os vossos inimigos. Jesus foi muito claro que a gente tem que amar os inimigos enquanto estamos a caminho com ele, porque depois vai ficar muito mais difícil. Então, se eu pensar que eu tenho que amar o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu primo, a minha tia, os meus avós, que eu tenho que amar incondicionalmente essas pessoas, estando com eles à Terra, torna muito exigente, porque essas relações muitas vezes vêm para nos prejudicar. E quando a gente conhece novas pessoas, quando eu faço novas amizades, novos ciclos, muitas vezes essas relações não vão me fazer bem. Vai ter um problema de uma forma, de outra, e o primeiro sentimento que a gente tem é de não amar. E quando a gente fala termo inimigo, né, o que significa isso? Que é alguém que não quer o nosso bem? Ou é alguém que eu permito que vibre na mesma onda mental que a minha? Então, o que me difere do meu inimigo? Nada. Porque aquele mal que ele me deseja, aquele mal que ele está tentando trazer para a minha vida, só vai chegar se assim eu permitir. E muitas vezes a gente tem uma visão errônea dos espíritos desencarnados, conhecido como obsessores. Porque a gente acha verdadeiramente que eles são espíritos ruins. E muitas vezes nós oferecemos um campo aberto para eles, dificultando o processo de evolução deles. Se nós pudéssemos vibrar de uma forma positiva e elevada, esses espíritos com certeza seriam abraçados pelo plano espiritual mais facilmente. Mas como eu sou um campo aberto, eles grudam em mim porque eu estou com a vibração baixa, a gente dificulta o resgate do plano espiritual. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo vai falar: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia e orai pelo que vos consegue calunia. Está lá em Marcos, na Bíblia. E o que isso quer dizer? Muitas vezes as pessoas chegam até a gente e falam assim: eu não consigo amar. Eu não consigo amar essa pessoa, verdadeiramente. Mas amar a gente não vai conseguir mesmo, né? É exigente demais. Mas o perdão, ele passa por alguns processos. E o primeiro passo do perdão é não desejar o mal. Quando eu consigo não desejar o mal para aquela pessoa, eu iniciei a minha caminhada do perdão. Eu posso passar uma existência inteira só não desejando o mal. Depois, eu começo a desejar o bem, né? O primeiro passo é não desejar o mal, que tenha prejuízos, que ele seja pego pela imigração, que aconteça coisas ruins com ele, né? Muitas vezes a gente não consegue não desejar o mal. E depois eu vou começar a desejar o bem para essa pessoa. E depois eu vou conseguir amar incondicionalmente. Mas isso é um longo caminhar. E amar os inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição, que não é natural. Uma vez que o contato com o inimigo
faz bater o coração de maneira diferente. Quando eu encontro com o inimigo, eu vou conseguir abraçar ele. E se eu abraçar, não vai ser verdadeiro. E o evangelho ele é muito claro que a gente não vai conseguir estabelecer esses vínculos. Mas o que a gente faz? A gente tenta forçar. E nas relações tóxicas, a gente tenta muito mais. Porque a gente, muitas vezes, é imbuído, né, dentro da gente, que a gente tem que aprender a amar incondicionalmente. E às vezes não é assim. Eu não vou conseguir ter uma relação de convívio com aquela pessoa que me deseja mal. E muitas vezes, acreditando que eu tenho que amar incondicionalmente, eu forço o meu emocional a conviver com essa pessoa, entrando num processo de destruição pessoal. E aí fala que é perdoado sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Então, no momento que a pessoa quer se reconciliar comigo, eu tenho que estar com o campo aberto. É desejar o bem em vez do mal. É alegrar-nos no lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhe a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Então, é muito amplo o sentimento de cuidar daquele que está nos desejando mal. E isso vai depender muito do nosso processo de vibração. Por isso que dentro de uma família, dentro de alguém que está constantemente melhorando, ele é fundamental. E se a gente for reparar, todas as religiões cumprem essa preparação para a gente, né? Todas as religiões que a gente frequenta, que a gente conhece, não tem rotinas quase de domingo a domingo. Os evangélicos, os católicos, os espíritas sempre estão oferecendo atividades no decorrer da semana. Para quê? Para manter o padrão de vibração. Porque se eu deixo de ir, né, 1 mês, 2 meses, se eu deixo de estudar, se eu deixo de fazer o evangelho por 6 meses, todo mundo vai fazer a vibração cair. Então, todas as religiões, elas cumprem essa chave que é tentar manter a vibração dos seus fiéis. E aí, quando a gente pensa assim, eu não vou mais na casa espírita porque fulano está lá. Eu não vou mais naquele lugar porque alguém. E, às vezes, a gente pega as religiões baseadas nas pessoas. E o que é mais bonito da doutrina? Não somos nós que estamos à frente, que somos os nortes de ninguém. Nós somos espíritos errantes, talvez mais errantes ainda, e todos nós temos que basear os nossos estudos nos livros, nos exemplos das pessoas que de fato devem ser os nossos exemplos, que é Jesus, e os guias espirituais que a gente tem como referência. E às vezes nós buscamos pequenos motivos dentro das nossas doutrinas para nos afastarmos, baseando em pessoas. Eu não consigo conviver com aquela pessoa que está na casa espírita, que está em determinado tempo religioso. E eu me afasto por justificar muitas vezes a minha dificuldade de relacionamento interpessoal. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo vai falar os preconceitos do mundo a respeito daquilo que convencionou chamar de ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e do exagerado personalismo, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, olho por olho, dente por dente. Então, lá na lei de Moisés, ainda no nosso processo, né, que a gente possivelmente conviveu com todos esses conceitos, já foi nos estimulado há muito tempo atrás a retribuir o mal com o mal, né? A injúria por injúria. E aí, quando eu decido retribuir o mal com o bem, né, a gente está mudando o padrão de vibração. Aí eu vou me perguntar, Rayane, alguém que me faz o mal, né? Um relacionamento abusivo, eu tenho que somente retribuir com o bem? Não. Muitas vezes vai ser necessário a ajuda de alguma intervenção externa para parar essa pessoa. Então, e aí a gente vai entender qual que é a necessidade da lei na Terra. Né? Jesus, né, com toda a sua organização do plano maior, não criou as leis por acaso. Elas devem ser aplicadas. E muitas vezes nós temos medo de aplicar essa lei porque achar que ainda retribuir olho por olho, dente por dente. Mas as leis são necessárias para barrar o comportamento humano.
E constantemente eu já vi, na minha experiência, principalmente trabalhando com pessoas que se envolviam com criminalidade, né? Eu trabalhei em um centro de recuperação para dependentes químicos, e muitas vezes a aplicação da lei ela é necessária para que a pessoa barre seu comportamento. Porque o que é que falta muitas vezes? É a lei interna. É a consciência interna de fazer certo ou errado. E aí eu preciso executar a lei externa para essa pessoa reconhecer que algo pode barrar o seu comportamento. Então, quando vem nos ensinar a amar incondicionalmente, né, o que eu vou fazer? Não é que eu vou deixar as coisas acontecerem à revelia, né? Ninguém responder pelos seus atos. Eu vou fazer a aplicação sem desejar que essa pessoa seja punida espiritualmente. Vai ser somente a aplicação da lei dos homens da melhor forma possível. Mas eu vou desejar que ela consiga se recuperar. Infelizmente, ainda o nosso sistema judiciário é muito pautado em não processo de recuperação. Né? Quem é preso, a gente tem plena consciência que essa pessoa não vai melhorar. Não existe uma recuperação comportamental. Mas a gente sabe que existe um processo de reflexão, né? A gente costumeiramente tem uma visão de que todo mundo que é preso só piora, né? Que vai aprender coisas com as pessoas que estão lá. Então, as vibrações lá é muito baixas, que não favorece aquele espírito que foi retirado da sociedade a recuperar o seu comportamento. Ele precisa se ausentar temporariamente para não fazer o mal a mais ninguém, só que a gente tem certeza que a pessoa vai piorar. E aí a gente tem medo de fazer a aplicação da lei nesse sentido. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo vai falar, né, justamente isso. Eu tenho que desejar o bem, não querer que essa pessoa, né, tenha prejuízos na vida, mas eu não posso deixar de aplicar a lei em relação a isso. E aí eu vou falar de um outro processo que acontece nos processos de vibração. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, né? Todo mundo já sabe. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supomos, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. E se eu pensar assim, eu tenho pensamentos próprios, sentimentos próprios, mas existem espíritos que me guiam a vida o tempo inteiro. Por que isso acontece? Primeiro que eles precisam de energia, né? De fluido vital, até para eles conseguirem se manter ali no plano espiritual, né? Que é o choque anímico que existe entre os encarnados. E aí, esses espíritos vão guiar os nossos pensamentos através das nossas vibrações. Muitas vezes, os processos obsessivos, eles começam dentro dos nossos sentimentos pequenos. Um desentendimento com um colega de trabalho é um campo aberto para que isso aconteça. O desentendimento em casa é um campo aberto para que isso aconteça. E eles vão influenciar de qual forma? De uma forma bem sutil os nossos pensamentos, colocando pontos de interrogação. Mas será? Né? E aí a gente começa a olhar aquela pessoa do nosso lado de uma forma diferente, a gente começa a desejar sentimentos que muitas vezes a gente não tinha, e ter ideias que às vezes a gente não tinha. E como é que eu vou saber diferenciar? Se um sentimento vem de uma forma abrupta, né? Vem de uma forma que a gente não sabe reconhecer, muitas vezes está tendo uma influência. Agora, Rayane, eu já tenho esse sentimento dentro de mim. Um espírito vem e sugere, né? Será quem é que está influenciando quem? Então, muitas vezes é muito sutil a influência dos espíritos. E mais ainda neste processo, quando eu consigo elevar um pouquinho o meu pensamento, né? Os espíritos, eles geralmente se afastam da gente, mas eles ficam sempre esperando, como vai dizer a próxima questão. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que incitam o mal? Sim, porque eles só se ligam ao que os solicitam pelos seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Então, toda vez que eu tenho um desejo ou um pensamento negativo, automaticamente esses espíritos vão se ligar a mim. Gente, isso é muito rápido, né? Eu achava que era difícil, assim. Mas dores de cabeça, né? Diarreias inesperadas, né? Muitas vezes a gente tem uma diarreia inesperada. A gente teve um sentimento ruim, veio de uma hora para outra uma diarreia, onde que ataca primeiro. Diarreia, dor de cabeça, dor no estômago. Todos esses campos psicossomáticos que a gente fala são os primeiros a serem atacados. Sentir algo ruim, o que eu faço?
Começa a perceber que tem uma influência ali. E aí vem uma coisa que todo mundo fala dentro da casa espírita. Entre em prece. Alguém consegue manter a prece? Não. Não conseguimos manter a prece o tempo inteiro. O nosso padrão vai o tempo inteiro nos baixar. A gente começa a prece, o pensamento vai e caminha para outro canto. Começa a prece, vai e caminha para outro canto. Crie ferramentas que é suscetível a manter a vibração. Uma das coisas que me ajuda bastante, que pode ser algo que vocês possam fazer, música. Música ajuda bastante a gente desligar. Quem não consegue com a música, busca um livro. Quem não consegue um livro, busque conversar com alguém. Todos nós vamos ter que descobrir qual que é o nosso mecanismo de sair do poder de influenciação espiritual e física. Porque muitas vezes a prece não vai ser o recurso de todo mundo. Eu posso dizer que a prece não é o meu recurso. Eu não consigo manter minha vibração através da prece. E aí eu tento utilizar o recurso da música. Colocar a música, o ambiente sereno um pouco, para que eu possa levar, mas muitas vezes a música também não é um recurso. Eu ligo para alguém que possa verdadeiramente me ajudar. Eu não estou conseguindo. Converse comigo, me ajude. Me ajude a sair desse padrão de vibração. E aí, às vezes, a gente não reconhece as nossas limitações e a gente fica sem saber o que fazer. Não, porque na casa espírita me falou para fazer prece. Mas a prece não é o meu recurso de manter vibração. Então, vamos começar a testar outras fontes de elevar o nosso padrão. Muito cuidado em buscar pessoas. Busque pessoas que verdadeiramente possam ajudar. Porque muitas vezes tem pessoas que, ao contrário de nos ajudar, elas nos colocam para baixo. É um padrão de vibração, né? Nossa, fulano fez isso contigo, eu não acredito, né? Aí a pessoa compra a nossa dor. Não é alguém que vem comprar a nossa dor, porque nós não somos vítimas em momento algum. Nós não somos vítimas daquilo que nós estamos passando, né? E quando alguém compra a nossa dor, só piora. Porque ela fala assim, o que eu preciso fazer para te ajudar? Então ela entra no clima da vibração negativa. Eu vou dar um exemplo que eu vi, né? Eu até citei na palestra cedo, que eu vi ontem. Eu sigo uma blogueira, eu não sei se vocês estão acompanhando, que teve no Brasil uma apreensão de 1.500 cachorros e um canil. Alguém viu? Né? E isso mexe muito com a gente, apesar de todas as outras coisas que estão acontecendo. E essa blogueira, ela falou, foi a rede tal que comprava os cachorros. E aí eu fui lá na rede, né? Porque a gente gosta de ver essas coisas. Todos os seguidores foram lá nas postagens da rede, todo mundo começou a fazer um monte de crítica, um monte de ataque. 10 horas depois, o que essa rede faz? Ela se disponibiliza a ajudar no resgate dos cachorros. Ela se envolve no processo de mudança. Ela errou? Errou. Mas automaticamente ela reconhece que ela erra e ela começa a fazer uma modificação comportamental. Essa mesma pessoa foi lá e falou, olha gente, o pessoal errou, mas está ajudando. O que acontece? Todo mundo volta e começa a mandar energia positiva. Então, olha como o movimento de uma pessoa modifica e guia o comportamento de várias outras pessoas a modificar o seu padrão de desejar o mal ou desejar o bem. Vai depender, muitas vezes, de como nós nos comportamos. Nós vamos errar. Muitas e muitas vezes. O nosso padrão vibratório vai cair. Mas o meu movimento no bem vai dizer se eu vou ser coerente ou não com o processo de mudança. A gente erra muito com os nossos filhos. A gente erra muito com companheiros, com os nossos familiares e com quem está ao nosso lado. Mas o meu movimento no bem vai me dizer da minha coerência. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? O que queres que eles façam? Quando nada tem a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreita um momento favorável como um gato espreita o rato. Quando a gente lê isso aqui, a gente pensa assim, meu Deus, os espíritos estão prontos para o ataque. Eu estou pronto para ser atacado. Sim, desde que eu me permita. É uma luta diária. Quando a gente tem esse conhecimento, torna pior. Às vezes eu queria bater com a cabeça e esquecer que eu sou espírita, para não saber disso aqui tudo. Porque é verdade. Agora, se eu pensar assim, tem espíritos encarnados e desencarnados, só esperando que eu erre, que eu dou um passo em falso. O que esses espíritos estão fazendo comigo?
Me jogando no abismo ou me auxiliando a ser pessoa melhor, uma pessoa melhor? Eles me auxiliam. Depende do ponto de vista que eu olho. Se eu olhar como espíritos encarnados ou desencarnados que só me desejam mal, eu vou me tornar uma vítima disso. E para ser vítima, tem um monte de gente que adora cuidar de vítima. Quem gosta de cuidar de vítima? Codependentes, né? Lá é um outro tema de palestra. Né? São os codependentes. Porque o lugar de vítima, ele é acolhedor. A gente sente pena da vítima. Mas quando eu me coloco no lugar de que eu preciso constantemente manter firme na mudança no bem, aí eu vou entender que esses espíritos eles estão apenas me auxiliando e que eles são instrumentos necessários para que isso aconteça. Aí vem a pergunta seguinte: os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põe à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer, e se é uma missão que eles cumprem, terão uma responsabilidade sobre isso? Então, Kardec pergunta assim: existem espíritos que têm a missão de nos fazer mal? Aí os espíritos respondem: nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, vai responder sobre as consequências disso. Deus pode deixá-lo fazer para nos provar, mas jamais ordenará. Então, se o espírito faz encarnado ou desencarnado, ele faz porque ele quer, porque ele ainda é impelido a fazer o mal. Não existe missão de fazer o mal. Mas nós ainda aprendemos através da dor. Então, essas provações vai convocar a melhorar constantemente. E aí, lá no livro Evolução em Dois Mundos, quem já leu sabe, né? Eu falei, ô livro difícil, meu Deus. Esse livrozinho aqui, ó, é um livro bem difícil de leitura, com um linguajar que a gente tem certeza que existe uma comunicação entre espíritos. Lá nesse livro vai falar dos processos de simbiose, que aí vai falar da influência espiritual nas nossas vidas. Existe uma simbiose que ela é espiritual e ela também é física. Muitas vezes, nas relações humanas, existe um processo simbiótico da mãe para com o filho, as mães superprotetoras. Né? Esse movimento de simbiose, onde a mãe não permite que o filho cresça, promove transtornos nesse filho. Né? Porque ela é tão insegura, ela quer tanto o controle das situações, que ela não promove o crescimento. Existe uma relação simbiótica, né? Quando a gente vai estudar, por exemplo, a esquizofrenia, a gente lê muito na teoria sobre a mãe simbiótica, que não consegue desligar do filho, né? E aí isso promove um processo de adoecimento, porque tem um ganho nessa relação simbiótica. Toda relação simbiótica tem um ganho. E aí existe uma simbiose que é útil, que é a simbiose entre as plantas, né? Que as plantas, os vegetais utilizam processos de simbiose para sobrevivência. E também tem uma simbiose exploratória, né? Que é para sobrevivência. Então, suga-se as energias para sobreviver. Na simbiose, dois seres de diferentes espécies se associam, influenciando-se reciprocamente, resultando bênção ou problemas para ambos ou apenas para um deles. E aí o livro ele vai fazer toda essa introdução, que a simbiose é necessária em algumas espécies, para dizer da simbiose das mentes. E como acontece a simbiose das mentes? Através do processo de obsessão. Mais uma vez, a gente vai ampliar esse conceito, porque nós, espíritas, ficamos muito presos ao conceito de obsessão de desencarnado para encarnado. E as obsessões acontecem de encarnados para encarnados e acontece o processo de auto-obsessão também. E quando acontece o processo de simbiose das mentes, é onde vai dar todo o campo para os quadros mentais. A simbiose, geralmente, ela acontece sugando toda a energia das pessoas, né, que assim vivenciam. Então, muitas vezes você tem contato com alguém, que essa pessoa está ali, né, vivendo tranquilamente, e ela entra em um processo depressivo e não consegue resgatar essa pessoa. Ela vivencia um trauma, ela vivencia uma dor,
consegue mais se resgatar. Começa a ter a necessidade de auxílio de outras pessoas para ampliar o seu pensamento. E acontece o processo de simbiose, né? Onde espíritos encarnados, né? E pessoas, né, desencarnadas e encarnadas começam a trazer energia negativa. Essa pessoa entrou no campo de vibração e não consegue mais sair dela. Existe um equilíbrio dentro da tristeza. E tem quadros depressivos, né? Conhecido como psiquiatria, a pessoa enxerga a vida em preto e branco. Nada tem cor para ela. E ali a gente percebe que é um quadro de simbiose das mentes. Essa pessoa não consegue mais elevar o seu padrão emocional. Acaba vivendo uma tristeza absoluta. E isso frequentemente acontece, está cheio ainda, né, nos hospitais psiquiátricos, pessoas de amar o meu inimigo. Quando eu falo dessas relações simbióticas, eu estou falando no mix entre o plano espiritual e o plano material. Agora, as relações tóxicas, elas são relações que muitas vezes, aí eu vou dizer, relações tóxicas não têm conceito científico, tá? Não tem estudo científico, existe assim. Agora os pesquisadores vão estudar relações tóxicas. Não, não existe esse conceito. Os pesquisadores vão estudar sobre os relacionamentos abusivos. Relações tóxicas foi um conceito que a gente incorporou para dizer que é mais fácil falar daquilo que nos faz bem. Mas, estudando a palestra, eu descobri que no ano de 2008, no departamento da Universidade de Oxford, a palavra tóxico foi a mais utilizada em todo o mundo. Então, a palavra tóxico foi a palavra amplamente discutida em todos os âmbitos no ano de 2018. E quando a gente traz relações tóxicas para os nossos ambientes relacionais, o que é que isso quer dizer? O que é tóxico? Aquilo que nos faz bem. E por que a gente convive com algo tóxico? Por que é tão difícil desfazer o elo do que é tóxico? Né? As relações tóxicas, né? Aí eu vou dizer, relação tóxica acontece só entre marido e mulher? Não. Relação que é tóxico. Às vezes, todas as pessoas estão vibrando na toxicidade do que aquilo que é certo. E eu começo a incorporar que quando alguém me agride, eu preciso passar por isso. Não, não preciso passar por isso. Isso é um instrumento para me fazer aperfeiçoar, mas eu não preciso manter-me sofrendo. Eu posso colocar um limite. Não é alguém de fora que tem que fazer. Alguém de fora vai me auxiliar. Não me colocando no lugar de vítima. Mas vai me auxiliar a olhar essa situação de uma forma diferente. E aí vai me dizer de algo que é muito importante, que é a diferença entre sentimento e emoção, dentro de uma relação tóxica. Porque muitas vezes, quando eu vivo uma relação tóxica, eu fico baseado na minha emoção. Mas ele fez isso comigo, eu senti raiva dele. Né? Quando você vai perguntar para uma pessoa que está vivendo um problema relacional, costumeiramente a gente narra fatos. A gente narra o que aconteceu. Mas o fulano fez isso comigo, ele fez assim, 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 assim. Aí eu tenho que mudar a pergunta. Qual foi o meu sentimento? Aí eu me senti abusada. Eu me senti humilhada. Eu não consigo sair dessa situação. E se nós começarmos a mudar o nosso olhar das nossas relações e começarmos, qual que é o seu sentimento? Não é qual a sua emoção, porque a emoção ela é instintiva. Né? Tanto que grande parte dos crimes, eles acontecem na flor da emoção. Alguém me ofende, alguém me dá um tapa na cara, no calor da emoção eu vou e retribuo aquele tapa na cara. Agora, se eu paro naquela hora e alguém me deu um tapa na cara e eu pergunto, o que eu estou sentindo com isso, muda todo o padrão. Porque o meu sentimento mal dentro da gente de espíritos imperfeitos.
Os relacionamentos humanos são, infelizmente, baseados em exigências, expectativas e projeções, ocasionando confusão e mal-entendidos, que fazem que ambos percam a liberdade. E Joana de Andes, ela é muito sábia, né? Quando ela vai falar que os nossos relacionamentos, eles são baseados no si. Se você se comportar, se você for assim, se. E muitas vezes, gente, não é só no relacionamento de marido e mulher, não. É no relacionamento com o filho. A mamãe vai te amar se você se comportar. Quantas vezes a gente escuta isso? E aí a gente já ensina as nossas crianças a amar por uma condição. E a gente começa a tornar exigente as relações humanas. Onde tem exigência para com o outro, onde tem projeção daquilo que eu gostaria que o outro fosse, eu não consigo enxergar essa pessoa real. E muitas vezes a gente só se relaciona no ideal. Eu conheci fulano hoje, mas ele me parecia uma pessoa tão legal, tão simpática, tão querida. Aí eu descubro uma coisa dessa pessoa. Eu projetei nessa pessoa que ela era querida. Né? A gente se projeta também. Mas quando a gente descobre um erro dessa pessoa, aí vem um processo de decepção das expectativas que eu criei. E muitas vezes a gente casa somente com o ideal. A gente não casa com o real. A gente enxerga o nosso filho pelo ideal, não pelo real. E é o real que é o verdadeiro da relação humana. Quando a gente consegue ficar, né, é um termo bem utilizado, quando a gente consegue mostrar quem verdadeiramente a gente é, para a pessoa que está conosco, diante do nosso processo evolutivo, a gente vai ter uma certeza que vamos crescer junto. Mas enquanto eu estou utilizando máscaras, né, como aquele quadro que está pintado ali, mostrando máscaras a cada momento para me proteger, não tem evolução nas relações. E todas as nossas relações, a gente é baseado no que a gente idealiza da pessoa. Né? Quando vem uma palestrante aqui, eu estou idealizando que ela deu uma boa palestra. Então, eu projeto nela aquilo que eu gostaria de escutar. Se eu não escuto, essa pessoa me decepciona. E aí ela vai para o real. E quando as pessoas chegam no campo do real, a gente não quer conviver com elas. Porque a gente vai conviver com o pior. E o pior ninguém quer. Só que dentro dos relacionamentos, a gente tem que aprender a respeitar o real. Essa pessoa agora me chegou real. Eu quero ou não quero conviver com ela? Quais são os limites que eu coloco para essa relação? Porque a gente também, às vezes, dói tanto conviver com o real, né? Que às vezes a gente não vai dar conta. Não funcionou. É porque é uma relação que está fadada de verdade, porque ambas as partes não conseguem ter um processo de seguir em frente, de complementar e de compartilhar. Lembrando que relacionamento nenhum um vai fazer pelo outro, né? Não existe a união de seres, existem seres individuais caminhando. Os relacionamentos são um convite ao amor a fim de alcançar a plenitude de si. Assim, cada experiência e cada comportamento buscado deve ser analisado em favor deste ideal. Todos os relacionamentos, né? A gente poderia, né? Quantas vezes muitos de nós saímos do Brasil não querendo conviver com relações tóxicas. A gente chega aqui e estabelece as mesmas relações. Isso acontece constantemente. Por quê? Porque é o nosso padrão de vibração, a gente não mudou. E a gente escuta isso constantemente. Ninguém muda só de mudar de país, né? A gente continua a mesma coisa. Mas muitas vezes é necessário mudar de país. Porque é tão tóxica a relação que a gente está lá, que a gente precisa fazer a mudança externa. Para depois dar conta de fazer o processo interno. O ideal é mudar interno. Para depois fazer a mudança externa. Né? Um processo de separação. Muitas vezes a pessoa se separa e depois que ela sai de casa, que ela faz tudo. Porque ela não fez o processo interno. Aí fica falando do marido o tempo inteiro. Não, mas fulano fez isso comigo. Mas não é ou o contrário. Por quê? Porque não houve um processo de separação anterior. Então, essas relações, elas continuam na mesma vibração. E quem chegar para essa pessoa vai manter a mesma vibração. Uma outra relação de vibração que a gente, às vezes, constantemente a gente escuta, né? E geralmente as mais queixosas, infelizmente, são nós mulheres, né? Mas eu não aguento mais o meu marido bebendo todos os dias, fumando ou se drogando. E a primeira pergunta que eu faço para essa esposa é: onde você conheceu o seu querido marido? Em um bar. Então, a vibração, naquele momento, já diz de como vai ser a relação. E aí, esse casal só vai conseguir mudar se
refazer o contrato do casamento. Não é essa pessoa que eu quero mais, porque eu mudei. Há 10 anos atrás eu gostava desse ambiente. E ele ainda gosta, o que fazer? Né? Se ele está disposto a mudar, vamos tentar refazer o contrato. E literalmente agora eu estou disposto a me mostrar de uma forma diferente. É na relação que o sentimento ganha forma. E é através das relações que temos a maior oportunidade de educarmos o sentimento. This time honored traditions are formal greetings this morning's reviewing officer. When requested by the announcer, please stand for the arrival honors, marching out in the colors, national anthem, and the invocation. As a reminder, military guests shall remain covered throughout the entire graduation ceremony. And ladies and gentlemen, one final note. As befitting the importance of this occasion, our ceremony is conducted in a formal manner. However, we do encourage you to participate in today's graduation ceremony by letting your applause show your sailors just how proud of them you are. Once again, welcome aboard. Will the guests please rise and remain standing for the arrival of the official party? Recruit Training Command, arriving. Order. Order. Naval Service Training Command, arriving.
Order! Order! Vice Chief of Naval Operations, arriving.